Vamos agora para a nossa prática. Vamos colocar a mão na massa de fato para a gente realizar o curativo. Primeiro eu vou estar mostrando para vocês quais são os materiais que a gente vai estar separando para fazer esse curativo, né? Para realizar esse procedimento. Lembrando que é muito importante a gente separar todos esses materiais antes de chegar no leito do paciente, para não ficar ali daquele jeito de vai para o posto de enfermagem, esqueci alguma coisa, volta para o leito do paciente e fica naquele vai e vem, né? Isso acaba não otimizando o nosso tempo também na nossa prática. E tempo, né, gente, dentro de um hospital, com tantos procedimentos que a gente tem para se realizar. Então, eu já vou mostrar os materiais e aí a gente vai iniciar a prática mesmo. Lembra que eu sempre falo para vocês, primeira coisa, eu vou entrar em contato com fluido corpóreo, então, luva de procedimento. Se for uma ferida limpa, aquela classificação que a gente falou, que ela está estéril, que ela não tem nenhum tipo de micro-organismo, pode ser elegível uma luva estéril também para a gente estar realizando, ou também conhecida como luva cirúrgica, tá? Mas nesse caso aqui, o boneco que a gente vai realizar, ele está com uma ferida que a gente está pensando que ela está contaminada, e evoluindo para uma infectada, tá? Eu vou colocar aqui do lado só para vocês verem. Então, luva de procedimento. Vou precisar da atadura, que é o que eu vou enfaixar depois para manter aquela minha cobertura em cima do leito. Porque se a gente só colocar a gaze, primeiro que ela vai escorregar, ou mesmo que ela fixasse, da maneira que esse paciente se movimentar, vai fazer com que aquela pomada escorra, saia do lugar. Então a atadura é utilizada para a gente fazer uma fixação daquele local que a gente precisa deixar aquela cobertura, tá? Também podemos utilizar touca. Touca, o objetivo é fazer com que nossos fios de cabelo não caiam nesse curativo, principalmente se for uma ferida limpa, que a gente está pensando que não tem nenhum micro-organismo ali presente. O soro fisiológico, que a gente pede sempre, que não é muito a realidade, mas para ele estar aquecido, porque o soro, quando ele está muito gelado também, a gente precisa manter a nossa temperatura corporal. Se eu jogo um soro gelado em cima daquele leito de ferida, até a temperatura chegar nos valores normais, vai ter um processo ali mais deficitário. Então, preferencialmente, ou aquecido se tiver como, então a gente imerge esse soro aqui dentro se eu tiver uma torneira, por exemplo, com água quente, ou num chuveiro, enfim, né? A gente tenta, se não, pelo menos o mínimo é uma temperatura ambiente. Porque a hora que a gente coloca algo gelado, a gente faz um fenômeno que a gente chama de vasoconstrição. Então a gente diminui ali o calibre, o espaço daqueles caninhos nossos, veias e artérias. Então a circulação não chega e a gente precisa que circule sangue ali, a gente precisa aumentar essa circulação para que essas fases de cicatrização evoluam mais rápido. A gente vai precisar também de uma agulha 40 por 12. 40 por 12 é uma agulha que ela serve para a gente retirar a medicação do local onde ela esteja. Então, se ela estiver dentro de uma ampola, o que a gente chama de aspiração. Então, a gente vai tirar aquele líquido ali de dentro da ampola. Então, é ela que nós vamos conectar aqui também no nosso soro para tirar esse soro daqui para a gente poder estar lavando essa ferida. A gente vai utilizar também, vai depender de protocolo institucional para protocolo. Aqui eu estou utilizando algo que está simulando uma clorexidine aquosa. Mas a gente tem vários produtos químicos que podem ser utilizados para poder fazer a higienização, que são antibactericidas, que vão promover a asepsia desse local, tá bom? Mas vai depender de protocolo institucional para protocolo, tá? Às vezes, dependendo da instituição que eu vá trabalhar, não tenha nada disso e vai ser uma limpeza só com soro fisiológico, tá bom? A gente vai pegar a nossa cobertura também. Nesse caso aqui, eu tô simulando como se fosse o hidrogel que a gente viu, acabou de ver lá, tá?
A gente vai utilizar também de gases, que é para fazer essa higienização e depois colocar no leito da ferida. A gente vai precisar de uma bacia também, porque senão a gente vai melar todo esse leito desse paciente, então para jogar essa sujidade aqui dentro, né? A gente vai precisar também ou de esparadrapo, ou de fita crepe, ou de micropor. Vai depender da instituição, da realidade que eu trabalho, que é para poder fechar essa atadura a hora que a gente enrolar, fixar ela, porque se a gente não colocar uma fita ali adesiva, ela vai ficar abrindo também. E a gente vai precisar também, isso daqui não tá estéreo, tá? Mas a hora que eu for simular para vocês, a gente vai imaginar que isso daqui tá estéreo. Que aqui dentro tem pinças e tesoura que vão auxiliar nessa minha realização do curativo. Então eu vou ensinar vocês a técnica de como que a gente faz para não contaminar a gaze, por exemplo. Só que às vezes, se eu trabalhar, por exemplo, em um posto de saúde, eu vou estar ensinando, às vezes, o acompanhante a estar fazendo esse curativo, ou às vezes até o próprio paciente a realizar o curativo nele mesmo. E ele não vai ter as pinças lá. Desde que não seja uma ferida limpa, aquela que não tem micro-organismo nenhum, que é uma ferida já contaminada ou infectada, a gente ensina a técnica que vocês vão ver e eu vou ensinar dos dois jeitos. A maneira que a gente faz de uma maneira mais estéril, quando a gente tem essa possibilidade intra-hospitalar, ou quando a gente está ensinando esse paciente ou acompanhante a como realiza em casa, tá bom? Vamos lá? Depois então de toda aquela apresentação, a gente vai então para a parte prática de fato. Vou calçar minhas luvas, ó. Então eu pego um par de luvas e vou calçar, ó. Calçado, vou colocar a minha bacia abaixo desse paciente. Se é um paciente que consegue me auxiliar, eu posso pedir para ele dobrar a perna, por exemplo, e falar para ele: consegue ficar com a perna dobrada? E a gente dobra e coloca aqui, ó, por debaixo a bacia. Se não, se eu tiver a possibilidade, algum outro profissional da equipe pode segurar a perna para mim, porque lembra daquilo que eu falei, senão a gente molha todo o leito. Posicionei a bacia, vou abrir esse curativo, vou desenrolar todo. A maneira que a gente desenrola, ó, ao invés da gente só ir desenrolando assim e montuando na mão, né? A gente vem, ó, enrolando na própria mão, ó. O rolo, a atadura, fazendo um rolinho dele. Feito isso, eu posso pegar essa atadura e colocar aqui dentro da minha bacia. Ou lembra do saco plástico que eu falei para vocês? Coloca ali no meu saco plástico, tá bom? Aí depois de aberto, eu vou abrir agora meu soro. Geralmente os soros vêm assim, tá? Ou se a farmácia lá do hospital me entregar, vai vir sem essa embalagem plástica. Vou abrir aqui para vocês. Ó, soro aberto. Um local, tenho a possibilidade de eu colocar o equipo do soro aqui, que é para infundir esse soro dentro da veia. E o outro local, ele tem uma borrachinha, ó, que é aqui que eu coloco ou uma medicação aqui dentro, ou eu tiro esse soro daqui dentro, tá bom? Eu vou mostrar para vocês. A gente pega a nossa agulha 40x12, que é ela que vai tirar o que a gente precisa, o soro dali de dentro da bolsa. A gente vai abrir ela na técnica. Como que eu abro nessa técnica? Ó, abri. Feito isso, retiro ela daqui de dentro, a embalagem vai ficar aqui na minha mão e a agulha tá aqui na minha mão, ó. E aí vou colocar nessa borrachinha. Coloco ela retinha. Coloquei, ó. E aí reservo aqui do meu lado, lá naquele meu carrinho. Já posso abrir também a minha gaze. Tá aqui a minha gaze, abri na técnica, ó. Um lado dela tem esse plastiquinho, ó. E é por aqui que eu vou abrir. Então, puxo ela. E aí, seguro ela por aqui, ó. E tiro essa embalagem. Porque
eu segurando dessa maneira, ó, que eu tô mostrando para vocês, a minha parte de fora não tô contaminando a parte de dentro, do que eu segurar assim, ó. Se eu segurar assim, eu tô contaminando a minha gaze. Agora, se ela tá lá fechada, eu seguro ela assim, ó, não contaminei. Retiro essa parte aqui, ó, do papel e só vai ficar essa parte aqui, ó, daqui de dentro, tá bom? E aí coloco aqui no meu carrinho do lado também. Feito isso, já posso deixar também a minha atadura. A atadura vai ser disponibilizada desse jeito também, ó, dentro de um saquinho plástico. Eu vou abrir essa minha atadura, ó. Essa daqui, como ela vai por fora, não tem problema colocar a mão nela, mas já deixo ela aberta e posicionada aqui do lado do meu carrinho também. Muito bem, agora a gente vai começar de fato o curativo. Então agora a gente vai retirar essa gaze que tá aqui, lembrando que eu não posso tirar ela assim, né? Se eu perceber que eu tô tentando puxar e ela tá ficando grudada, eu preciso molhar. Lembra que a gente não pode causar trauma aqui, porque senão aquele processo de cicatrização ele não vai. Então o que a gente vai fazendo? A gente vai molhando essa ferida, ó, esse antigo curativo, ó, tá soltando, jogo, tá meio grudado ainda. A hora que ele estiver desprendendo sozinho, aí eu vou só auxiliando na remoção, abrir todo, ó. Aqui esse pigmento verde a gente fez para simular como se fosse aquele esfacelo, tá bom? Aquela parte amarela, para ficar bem próximo, né, da realidade. Feito isso, agora eu vou fazer o que a gente chama de bonequinha. Eu vou trazer aqui para vocês e vou mostrar, tá? Então a minha gaze já tá lá, aberta, certo? Eu vou ensinar primeiro vocês a fazerem como se vocês estivessem ensinando alguém, algum acompanhante ou o próprio paciente. Como que ele vai fazer? Ó, vou colocar aqui, não é para colocar em cima do paciente, mas eu vou colocar em cima do paciente só para vocês conseguirem ver na câmera. Vou abaixar a perna daqui, ó, colocar aqui porque aqui vocês conseguem ver. Eu vou pegar uma pontinha da gaze, ponho pro centro, a outra pontinha pro centro, a outra pontinha pro centro, a outra pontinha pro centro. Então quer dizer que eu só tô pegando nas pontinhas. A hora que eu fizer a pinça, essa parte aqui eu não contaminei, eu não encostei nada, porque eu encostei só nas pontinhas. Isso daqui a gente chama popularmente em área hospitalar de fazer a bonequinha para fazer a higienização. Então, quando a gente não tem disponível na instituição as pinças, ou a gente vai ensinar, a gente ensina assim, tá? Vamos de novo para a gente aprender? Pega uma pontinha da gaze e põe lá pro meio e segura. Pega uma outra pontinha e segura, ó, não peguei toda ela. Pego, segura. Pego a outra pontinha e seguro. Pego a outra pontinha e seguro. Essa parte aqui a gente não entrou em contato, então isso daqui eu não posso colocar minha mão aqui, tá bom? Isso daqui a gente ensina o paciente a realizar de uma maneira sem contaminar, tá? É dessa mesma maneira que a gente faz com a pinça. Vamos imaginar que eu tô com as minhas pinças estéreis. Então, tô aqui, ó. Vou pegar as minhas duas pinças. Peguei essas minhas duas pinças, ó. E vou desse jeito. Uma, pega a pontinha pro meio, pontinha pro meio e segura, pontinha pro meio e segura, pontinha pro meio e segura. E aí eu abro bem essa pinça e seguro ela assim, tá? Isso daqui a gente chama de bonequinho, tá bom? Eu vou deixar o paciente abaixado aqui. Não, em pé eu acho que é melhor para vocês verem mesmo. Acho melhor até cortar essa parte. Aí. Feito a minha bonequinha, vou iniciar então a minha maneira de realizar esse curativo, ó. Então o que eu faço? Vou molhar essa gaze. Posso colocar ela lá na minha bacia, tá? Para eu não molhar esse leito do paciente. Mas eu vou fazer aqui para vocês verem. Então eu venho, ó, e molho essa minha gaze. Molhei.
sempre lembrem do seguinte, começar do menos contaminado para o mais. Então, como que a gente faz? Olhando essa ferida aqui, o que é mais e menos contaminado? Menos contaminado seriam as bordas e mais contaminado o centro, aonde está de fato ali meu esfacelo até. Então, como que a gente vai fazer? Ó, vou pegando, vou circulando para pegar todas as pontas da gaze e jogo. Vou fazer outra bonequinha. Joga a pontinha para o centro, pontinha para o centro. E vou e molho. Molhei, venho de novo, quantas vezes for necessário, até a gente ver que essa gaze aqui, ó, tá saindo limpinha. A minha, ó, tá saindo quase limpinha. Vocês estão vendo, ó, que pegou só um pouquinho do verde aqui, ó, que a gente tá simulando lá com uma fibrina, né? Jogo aqui. Então, agora a minha parte que é menos contaminada tá limpa. Agora a gente vai fazer da parte mais contaminada. Fiz a bonequinha, todas as pontinhas do quadradinho jogadas para o centro. E vou lá e molho minha gaze. E vou iniciar o centro. Venho fazendo, ó, e rodando. E jogo. Olha aqui o tanto do verde que saiu. Quando vocês forem fazer o curativo, vai ser parecido com isso. Muito da fibrina, se ainda mais se ela estiver começando a se soltar, vai sair assim na gaze, tá? E jogo. Venho e faço outra bonequinha. Todas as pontinhas para o centro. As 4 pontinhas da gaze. Venho, molho. E aí vou de novo, até quantas vezes, prof? Quantas vezes for necessário, até a gente ver que já não tá saindo mais, eu não tô conseguindo tirar com a gaze, mas a gente vê que a gente higienizou aqui. Venho e vou rodando, ó, a minha gaze. Lá, saiu mais um pouco e jogo. Isso quantas vezes for necessário. Eu vou fazer tudo aqui como se eu tivesse conseguido tirar toda a fibrina, tá? Eu posso cortar, né? Pode. Fiz a bonequinha de novo, molho e vou de novo. Coloco e vou rodando, ó. Aí, ó, aqui tá até difícil mesmo de sair do nosso boneco, tá vendo essa parte aqui? Vamos supor que lá no real, de fato, eu não tô conseguindo tirar. Eu tô vendo que eu tô rodando a gaze e a minha gaze tá saindo praticamente limpa. Não vai dar para tirar toda a fibrina mesmo. Então, feito isso, próximo passo, eu vou secar agora o meu curativo. Faço de novo a minha bonequinha, agora seca, agora eu não molho mais ela. Mesmo conceito, do menos para o mais contaminado. Menos contaminada, região de fora, sequei, jogo fora. Faço uma outra bonequinha agora para poder secar o centro. Fiz essa bonequinha, vou secar o centro. Feito isso, tá seco agora o curativo. O que eu vou fazer? Eu vou colocar a minha cobertura aqui. Minha cobertura que a gente está simulando aqui é como se fosse o hidrogel, mas pensem em qualquer outra, tá? A gente vai abrir. Essa pomada aqui, a gente pode pensar que ela está sendo utilizada por vários pacientes. Então, eu vou colocar meu dedo aqui, ó, vou tirar assim e colocar no meu dedo? Não, a gente sempre vai fazer o quê? Que a gente fala desprezar a primeira porção, que é fazer isso aqui, ó. Dá um pinguinho e aí sim esse restante agora eu vou utilizar. Posso passar no meu dedo? Não é ideal, porque a minha mão possivelmente vai estar contaminada, porque eu entrei em contato com a ferida. Então, o que a gente faz? A gente pode colocar na pinça que eu utilizei, colocar assim, ó,
para colocar lá no leito. Aqui, ó, no leito da ferida, que vocês estão conseguindo ver a borda dela, a gente não vai deixar passar para a pele íntegra. Então, a gente vai colocar, ó, o que a gente chama de leito da ferida. Vai colocar toda aonde é ferida. Aqui, aonde eu tô passando a pinça agora, a gente tá imaginando que tudo isso em volta é pele íntegra. Então, a gente não passa a pomada. A gente só coloca aonde a gente precisa que ela atue. Ela não precisa atuar em pele íntegra. Coloquei. Feito isso, venho, né, e fecho. E aí eu vou fazer o que a gente chama de proteção de borda, que não é para deixar essa pomada escorrer para a pele íntegra. Então, o que eu vou fazer? Abro uma outra gaze, porque eu acabei com o meu pacote, tá? Então, ó, abre aqui, segura e puxa, tá bom? E aí eu vou... Como que é a proteção de borda? Eu posso pegar com a minha mão mesmo, tá? Pego e dobro ela assim no meio, ó. Dobrei ela no meio, venho e coloco aqui. Pego uma outra gaze, de novo, dobro ela no meio, ó. Dobrei, coloco ela aqui. Isso daqui, ó, é em volta toda da ferida. A gente chama isso daqui de proteção de borda. Vou, dobro ela no meio, coloco aqui. Então, a gente vai fazer... Opa, se contaminou. Vamos fingir que contaminou mesmo. Porque a pele não tá segurando, né? Porque não é uma pele. Dobro e coloco aqui. Então, isso daqui a gente chama de proteção de borda, que não é para deixar o que precisa ficar aqui no meio escorrer para a pele íntegra. Fizemos. Pego uma quantidade suficiente de gaze. Vamos pensar que esse curativo tá cheio de exudato, então vou pegar bastante gaze e colocar aqui no meio, ó. Tá feito o meu curativo, só falta agora eu enfaixar. Como que a gente enfaixa? Ó, de um lado ele vai desenrolar. Então prestem atenção no que eu vou fazer agora. Se eu fizer desse jeito, ó, vê se eu consigo. Fica mais difícil, ó, tem mais risco de eu soltar a minha atadura. Diferente se eu fizer isso aqui, ó, virar. E aí, ó como é fácil de desenrolar agora. Fica bem mais fácil, ó, não sai da minha mão. Uma coisa que eu tinha comentado que é importante, da gente não fazer isso aqui, ó, na hora que for passar esse curativo, porque a gente puxando desse jeito, a gente chama de curativo compressivo. E se a gente fizer isso, essa oxigenação vai estar realmente aqui acontecendo? Então, a gente só vai fazer o quê? O objetivo dessa atadura é só depositar ela em cima para essa gaze que eu coloquei aqui por baixo, ela não sair do lugar. Então, ó, essa quantidade de atadura já é o suficiente, eu não preciso desenrolar o rolo todo. Dá para eu utilizar até essa atadura aqui para o próximo curativo. Eu venho e corto. Cortei, vou utilizar lá ou minha fita crepe, ou meu esparadrapo, ou meu micropor, o que é que seja que tenha lá na instituição. Corto um pedaço. Vocês podem até deixar cortado antes, porque, ó, como é difícil cortar com luva, que a luva gruda. Feito isso, cortei um pedacinho. Venho aqui, ó, como que a gente faz para fixar essas pontas? A gente não vai colocar assim, ó. Faça um curativo esteticamente bonito. Pega essas duas pontinhas, ó, da atadura e faz como se fosse um envelopinho. E aí vocês pegam esse esparadrapo e colocam. O curativo fica muito mais bonito esteticamente do que aquela coisa toda empaçocada. E aí, essas coisas que eu coloquei aqui por cima, não é para estar por cima, lembra? É para estar aqui no meu carrinho. É por conta da facilidade de mostrar para vocês. Feito isso, vou pegar tudo que eu utilizei,
vou arrumar, organizar essa unidade, retirar essa bacia que estava aqui debaixo, colocá-la no meu carrinho, organizar a unidade, colocar esse paciente confortável, arrumar o lençol sobre ele e falar para ele: tá tudo bem, tá feito. A gente retorna depois, caso necessário, a troca do curativo. Certo? É isso, muito obrigada!